É o primeiro dia da Portugal Digital Summit. Nesta tarde já se falou de segurança na internet, de como o mercado dos carros elétricos subiu de 70% a 80% em relação ao ano passado. Falou-se do porquê haver cada vez mais negócios no mundo digital e no último debate, também muito interessante, terminou mesmo há minutos, foi sobre marketing digital. Deram-se pistas para a cativação de consumidores, porque há tanta concorrência hoje em dia online, focando-se a importância da personalização do consumidor e, sobretudo, o acompanhamento pós-venda. E falou-se também bastante sobre um dos temas do momento, a nova tecnologia 5G. Está tudo para recuperar em Portugal, digitalsummit.pt. Duas notas importantes que eu gostava de deixar agora. Aqui, às 18h40, vamos ter o Digital Daily News, será o resumo do dia, vamos ter este espaço todos os dias. Hoje, em especial, com o comentário de Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEPI. E às 19h não pode perder o Digital Night Show, um talk show mais irreverente, com convidados diferentes todos os dias, também com um apresentador diferente a cada dia. Hoje o nosso apresentador vai ser Rui Unas. Bom, vamos passar já de seguida para outro espaço de debate. Estamos na edição do Portugal Digital Summit, estamos em direto no Picadeiro Real, o antigo Museu dos Coches, em Lisboa, um cenário belíssimo onde vamos estar nos próximos 5 dias. Sem demora, vamos lá então para o nosso próximo espaço de debate, Strategy for Digital, onde vamos conhecer talentos do mundo digital. São profissionais que trabalham numa árdua tarefa, que é passar para o digital pessoas, organizações e até países. Vamos ouvir quem trabalha na digitalização da Europa, quem o faz numa empresa nacional. Vamos ter um conhecedor qualificado de aplicações de gestão e ainda vamos focar uma área muito importante, a área da formação. Vamos ouvir uma formadora de executivos e vamos ouvir um professor de uma escola de Lisboa. A moderar este debate temos Paulo Ferreira, do jornal Eco e Observador. Seja bem-vindo. Boa tarde, cá estamos então. Vamos discutir talento e a escassez de talento com formação para a era digital. Vamos saber se há essa escassez ou não. E passo a apresentar então quem vai estar connosco nesta conversa. A Sofia Tenreiro, administradora da Galp, o João Pedro Machado, que é presidente executivo da OK Teleseguros e responsável pelo Centro de Transformação Digital, precisamente da Fidelidade. A Céline Abcacis Moedas, que é diretora de formação de executivos da Católica Lisbon Business and Economics, e o Pedro Santa Clara, que é diretor da Escola 42 Lisboa. Boa tarde, bem-vindos a todos para esta conversa. Vamos discutir então o New Digital Talent. João Pedro Machado, começando por si, para perceber como é que as empresas que ajudam a gerir estão a adaptar-se a esta mudança tão rápida que exige novas competências por parte das pessoas, dos trabalhadores. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu acho que começo logo pela dimensão de duas palavras, que é talento e digital. Não é? E, portanto, quando associamos isto numa frase, temos de desconstruir um bocadinho o que é a necessidade. Uma das coisas que temos feito, e quando falamos em talento e estamos a falar em recrutamento, é tentar efetivamente entender onde é que nós estamos a fazer este processo de recrutamento e onde é que está este talento e quem é este talento. Começamos a perceber que estamos num mundo que nós gostamos de seguir e de encarar como exponencial. A tecnologia é exponencial, portanto, aquilo que hoje estamos a ver como um telemóvel que já traz características de 5G, mais metade da população se calhar não percebeu o real impacto que o 5G pode ter nas suas vidas. Já falamos da condução autónoma e começamos a entender que a grande limitação não é tecnológica, mas sim de princípios humanos, de entendimento de algumas decisões que um veículo pode tomar. Já começam a dizer que a partir de 2029 poderá ser o primeiro ano em que somos imortais, porque a tecnologia consegue efetivamente resolver a falência do nosso corpo. Obviamente que isto são ambições, mas que há uma materialidade rápida que esta tecnologia nos está a trazer. E, portanto, aqui é uma mudança grande. Há uma mudança de paradigma económico, portanto, muito do talento que hoje surge, que antigamente, há 20 anos atrás, via nas grandes empresas, a base da sua aprendizagem, já vê hoje em startups e empresas com dinamismo essa mesma base de aprendizagem. Há duas razões aqui que influenciam esta base de formação. A primeira é que, ao contrário do que acontecia no passado, há muito dinheiro e esta exponencialidade económica já ajuda as próprias startups. E, por outro lado, as funções que são dadas a este talento permitem-lhes muito rapidamente desenvolver um conjunto de competências e ter experiências muito práticas. E terceiro, o próprio pensamento do consumidor e cliente está a mudar e isto faz com que o próprio talento, que é um cliente destes processos, quando vamos recrutar, também temos que o entender como tal.
E há aqui 4 dimensões que para nós são muito importantes quando olhamos para o tema do recrutamento e quando encontrar o talento e a evolução deste talento. O primeiro é que tem que haver há um bundle de funções, ou um bundle de tarefas que compunham funções no passado e neste momento estamos a fazer rebundle. Portanto, aparecem funções de transformação, de novas, inovação. E caem outras. Novas que muitas vezes pelo nome só é difícil de entender o que é. E portanto, muitas das vezes até é difícil fazer um job description, uma descrição do que é que aquela pessoa vai fazer, porque de facto são funções e uma reunião de competências muito novo. Há uma segunda que também é extremamente importante, que é o modelo de função. Às vezes, para endereçar determinados desafios, já não é um modelo de função a médio e longo prazo, é um projeto. E muitas destas funções já se transformam como project-driven. Antigamente havia um planeamento e controle. Hoje há muito business development. As pessoas do planeamento e controle já não fazem aquelas tarefas rotineiras, já fazem mini-projetos dentro de projetos. Executam também. E executam também, isto é importante. Terceiro fator que é importante é o modelo de remuneração, que é muitas dessas funções. Existem modelos diferentes de remunerar, em que modelos de gig economy, do talento que está digitalmente e pago à hora e que funcionam e são sustentáveis. E muitas das vezes nós, como empresas, que temos uma dimensão significativa, temos que efetivamente considerar se estamos à procura de alguém para sempre e todo sempre uma determinada função ou se estamos à procura de um determinado skill que eu posso ir buscar ali de uma forma muito contida. E buscar fora da empresa. E buscar fora da empresa. Por projeto, eventualmente. Por projeto também. Ou, efetivamente, também nessa lógica, até tentar desenvolver competências fora de uma determinada função em alguém que até tenha uma apetência natural para as desenvolver. Isto é extremamente importante. Por último, que também acho que é muito importante, que é a forma de avaliar o talento, como havia no passado, que ia para um perfil académico, e o perfil académico por si ditava cerca de 80% daquilo que era a função, com o trajeto que passou. Hoje, por si só já não é suficiente. É preciso outro tipo de data points e nós, por exemplo, quando estamos a fazer algum tipo de recrutamento, vamos tentar ao máximo buscar informação e data points que nos permitam informar qual é a experiência que aquele candidato teve. Ou seja, não é só o currículo que fala por ele. Nota, eventualmente, da formação e por aí fora. Precisamente, é todos os sítios por onde passou e entendermos de que forma é que aqueles sítios conseguiram contribuir para a construção do conhecimento e da experiência. Porque é isso, efetivamente, que hoje em dia estamos à procura. Não é tanto de uma formação académica base, é de uma experiência que pode aportar com valor. A formação. Muito bem. Primeiras notas, já temos aqui matéria-prima. Sofia Tenreiro, como é na Galp? Como é que está a ser feita a adaptação, de facto, do processo de recrutamento, de ir buscar talento e que tipo de talento é que andam à procura agora? Bem, a verdade é que, antes de mais, muito boa tarde e obrigado pelo convite. É um prazer podermos estar juntos neste mundo, hoje em dia, que está cada vez mais remoto e mais virtual. E a verdade é que, à medida que nós vivemos num mundo cada vez mais digital e cada vez mais remoto, e este ano acelerámos toda essa transformação digital também, pela questão do trabalho de casa, pelo confinamento nos obrigou a usarmos muito mais as ferramentas digitais. A verdade é que quanto mais digital, mais humano também precisamos e temos visto este ano, e a Galp não foi exceção, que mesmo no confinamento, quando tínhamos as pessoas todas a trabalhar de forma digital, precisávamos muito do contacto humano e de manter essa relação, manter a proximidade das equipas e reforçar esses momentos de proximidade das equipas. E a verdade é que, por um lado, temos essa dicotomia de quanto mais digital, mais humano. Por outro lado, temos, dentro do digital, a tecnologia que tem estado a evoluir cada vez mais, mas temos de perceber que a tecnologia por si só não tem utilidade, ou seja, nós precisamos da tecnologia ao serviço do negócio, ao serviço da realidade, ao serviço das necessidades que existem. E, portanto, é preciso compreender a energia, compreender a tecnologia, pô-la ao serviço. A energia também. E da energia também é importante. Na Galp. Especialmente na Galp. E, por outro lado, temos um mundo que está cada vez mais a mudar e vimos este ano que o planeamento que nós fizemos, os business plans que fizemos para 2020 foram todos, enfim... E provavelmente para 21 também. E para 21 provavelmente também. E por isso, com todo este contexto, a verdade é que nós também temos que nos mudar muito e temos que nos adaptar muito e transformar. E, portanto, na Galp também estamos a fazer essa transformação. Já estávamos a fazer e aceleramos. Por um lado, estamos a fazer o assessment das skills internas e perceber o que é que as nossas pessoas internas, quais são as competências que têm e quais são os gaps que têm, porque, antes de mais, nós temos pessoas fantásticas dentro de casa que precisamos de ajudar a fazer upskill e a terem novas competências. Recorremos muito a formações e recorremos muito também a parcerias com universidades, porque, no fundo, acreditamos que as universidades estão muito mais à frente e estão-se a adaptar muito mais e a atualizar muito mais e, portanto, precisamos dessa ajuda valiosa. E, por outro lado, também, e como o João Pedro dizia, estamos a adaptar o tipo de carreiras, não é? Eu costumo chamar as carreiras todo o terreno, porque, na verdade, antigamente pensávamos que as nossas carreiras tinham
períodos temporais de 3, 4, 5 anos em que fazíamos a mesma coisa, depois a seguir mudávamos de função, éramos promovidos ou mudávamos de empresa e fazíamos Era tudo muito linear, não era? Era tudo muito linear. E previsível de alguma maneira. E tudo muito previsível. Aliás, havia empresas onde era o up or out, não é? Portanto, já sabíamos daqui a 10 anos, se continuássemos na empresa, exatamente o que é que estávamos a fazer. E o mundo já não é assim, até porque cada vez mais precisamos das competências em momentos determinados. Portanto, é a função versus o projeto. Cada vez mais temos equipas em que, em vez de estarem organizadas de forma hierárquica, estão organizadas por squads portanto, a trabalhar de forma temporária com um manager que até pode não ser um people manager, mas é a chefia daquele, está a liderar aquele squad, aquele grupo de pessoas para trabalhar em determinada função. E, portanto, na Galp estamos a adotar toda esta forma de trabalhar, portanto, que é muito revolucionária para uma empresa portuguesa. É uma empresa grande, com dimensão, grande, histórica, de alguma maneira, sim, também com uma cultura forte. Sim, e estamos a conseguir muito facilmente adaptar estas novas formas de trabalho, juntando a tecnologia que nos permite que algumas pessoas estejam no escritório, outras estão em casa e outras estão noutros países. Portanto, eu acho que esta é uma também das grandes transformações deste novo mundo, é que a concorrência e o talento vão estar no mundo. Nós podemos ir à procura de talento não apenas na nossa geografia, mas no mundo inteiro e procurar pessoas completamente diferentes daquelas que tradicionalmente recrutávamos. Obrigado, Sofia. Estivemos aqui a falar do lado da procura de talento das empresas, agora vamos aqui ao outro lado da moeda. Céline Abcacis Moedas, na Católica, como é que estão a adaptar-se? Porque as universidades, no fundo, ajudam a formar executivos ou jovens logo na primeira leva, ou então executivos numa formação permanente ao longo da vida profissional. Como é que se estão a adaptar, de facto, na Católica, para conseguir responder a estas exigências e a este mundo cada vez mais incerto? Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. O que está a acontecer é que, de uma certa maneira, as empresas têm necessidades diferentes hoje. Esta digitalização acelerada tem impacto enorme na formação que temos dos nossos alunos jovens e mais tarde na carreira. Mas, ao mesmo tempo, há uma tendência que já existia nos últimos 10 anos, vou dizer, que é o tema do lifelong learning. Nós sabemos cada vez mais, não sei, há 20 ou 30 anos atrás, a pessoa tinha um curso e depois fazia a sua vida baseada neste curso. Hoje, cada vez menos, as pessoas só têm um curso na vida. Fazem formação ao longo da vida. Por exemplo, nas novas tecnologias, nós temos agora, nos últimos anos, lançamos muitos programas na área tecnológica, de tecnologias específicas para as pessoas se atualizar e, ao mesmo tempo, o que estamos a sentir é que, neste mundo cada vez mais digital, no fundo do fundo, o que é importante são as pessoas e a gestão das pessoas. E estamos a sentir um bocadinho que a Sofia estava a dizer, é que o digital significa mais tecnologia, mas o digital também significa mais pessoas. E mais pessoas têm um impacto no tipo de skills que as pessoas precisam. E nós estamos a sentir muito agora uma procura muito grande na área de soft skills. Porque gerir equipas à distância, por exemplo, é um grande desafio. Então, claro que a tecnologia já existia, mas o facto de agora os managers têm que aprender a gerir as equipas neste novo formato. E isso tem muito mais a ver com as pessoas e os soft skills. Pedro Santa Clara, vou-lhe perguntar antes de mais, porque é uma instituição relativamente nova, o que é a Escola 42 de Lisboa? Relativamente nova, a favor. Recebemos hoje os primeiros alunos. Então, novinha em folha a estrear. Nova. A 42 de Lisboa, é engraçado, estava a ouvir o João Pedro e a Sofia, é uma escola desenhada de raiz exatamente para as necessidades atuais e futuras das empresas. É uma escola de programação, uma das melhores do mundo, mas uma escola muito peculiar, uma escola em que os alunos aprendem através de uma sequência de desafios a que têm que responder, portanto, é completamente project-based learning, em que cabe aos alunos a responsabilidade de aprender o que for necessário para responder a este desafio, trabalhando por si só com autonomia e trabalhando com os outros em colaboração. Portanto, de certa maneira, é uma escola que faz, talvez, ou que desenvolve a competência mais importante para o futuro, que é aprender a aprender. O verdadeiro, para além de, obviamente, todo o conteúdo técnico dos cursos desta escola, aquilo que verdadeiramente capacita os alunos é para trabalhar exatamente nestes modelos dinâmicos de grupo, de resolver desafios, de ir aprender o que for necessário para encontrar uma solução. E é uma escola também feita de
e para as empresas. É uma escola que é gratuita para os alunos, porque queremos que seja inclusiva e que qualquer pessoa se possa candidatar sem ter barreiras económicas ou outras. E, portanto, foi feita com o apoio da Sra. Ming Xu, da Fidelidade, do Santander, da Vanguard Properties, da Mercedes-Benz IO, etc. Portanto, no temos fundo, são 9 eles que parceiros que financiam a escola. É um programa que dura em média 3 anos e meio a fazer-se, e digo em média porque, sendo um programa que assenta numa plataforma de aprendizagem digital, sendo embora presencial, é feito ao ritmo de cada um e cada um segue um pouco o percurso de especialização que quer, e exatamente para tentar responder a todas estas necessidades que vemos hoje nas empresas. Muito bem, obrigado. João Pedro Machado, como é que vocês lidam com as várias escolas e as universidades? Vão buscar programas à medida, formações à medida? A resposta que o ensino está a dar às necessidades das empresas está adequada? Como é que isso funciona? Falando um pouco aqui dos dois lados. Eu acho que se temos verificado uma evolução diametral naquilo que são as empresas, na sua forma de trabalhar, na sua forma de estar, eu acho que é com muito prazer que vemos que a própria academia tem registrado uma evolução quase que maior do que nós temos verificado. Ou seja, eles estão a andar mais depressa do que as empresas, até certo ponto? Eu acho que tem havido uma adaptação a par e passo daquilo que temos estado a fazer, mas com uma capacidade de visionamento muito interessante. Dou-lhe um exemplo muito particular. O modelo que a Celine falou de lifelong learning é algo que para nós nos é muito querido. Eu acho que nós, enquanto empresas, hoje em dia estamos a começar a ativar uma reação da necessidade desses modelos de lifelong learning. Temos um conjunto de ativos que queremos capitalizar, temos experiências nas nossas empresas que, de facto, são experiências que já fazem uma determinada função há muito tempo e queremos renovar essas competências, queremos voltar a formar e queremos dar um segundo caminho ou um novo caminho a uma nova direção. As universidades já estão preparadas e a academia já está preparada para nos ajudar nesse sentido. Eu acho que temos de também dar mais um passo, que é começar a prever isso, ou seja, pôr nos nossos modelos de carreira, não só aquelas carreiras, como a Sofia também referiu um pouco, que agora estamos a começar a refazer, mas dar essa perspectiva logo à cabeça de que isto tem que ser um modelo mais iterativo e que temos que fazer essa evolução. E, de facto, aqui a academia posiciona-se com modelos diferentes de formação, com programas totalmente distintos, para abrir um pouco a perspectiva e ajudar as pessoas a criar essa experiência. Porque muitas vezes não são competências técnicas nem são formações técnicas, são projetos, são novos modelos de colaboração, são até só o próprio facto de conhecer pessoas diferentes já ajuda nesse modelo. Na parte de staffing de colaboradores mais recentes, ou quando queremos contratar alguém e acaba de sair da faculdade, também acho que é com prazer que vemos que o tipo de perfis que nos saem são perfis já muito mais orientados para uma capacitação da função que vão fazer e não só necessariamente a proclamar aquilo que seja as suas competências académicas do que aprenderam. Eu falo com muitos recém-licenciados, é muito raro hoje em dia, ao contrário do que era há 15 anos atrás, alguém me dizer o que aprendeu, que disciplinas é que gostou mais. Não. É o que é que gostava de fazer, é o que é que se vê fazer no futuro. Há uma visão muito mais clara do que é que querem fazer entre 5, 7, 8 anos e isto foi muito do trabalho que a Academia tem feito com os alunos no sentido de lhes preparar para o que é um trabalho a longo prazo. Também um peso cada vez maior de soft skills por oposição aos hard skills. Exatamente. Até porque os hard skills, repara, hoje em dia há uma frase muito engraçada que é Google it, não é? Quer dizer, hoje em dia com o Google consigo aprender praticamente tudo o que quiser. Portanto, é muito reunir a competência e o apetite para aprender e como é que se conjugam as várias variáveis que estão disponíveis, quer nos momentos formativos da academia, quer nos momentos de research, acho que é uma forma que tem evoluído de forma muito positiva. Sofia, a mesma questão. Como é que na Galp se articula com o ensino, com a universidade, para, no fundo, terem o talento que precisam? É um modelo híbrido, não é? Porque, por um lado, temos de pensar nas pessoas que temos dentro de casa e que queremos ajudar em termos de competências. E aqui, mais uma vez, temos as competências técnicas e as competências de soft skills. E as competências, as soft skills, são cada vez mais importantes, porque nós vivíamos em silos, não é? Se nós pensarmos... Aquela máxima, contrata uma personalidade e depois ensine então as questões técnicas
Mas é verdade, porque nós aprendemos, se tivermos uma atitude de gostarmos de aprender, aprendemos tudo, não é? E eu costumo dizer que eu costumo ser o caso disso. Eu já trabalhei em hairstyling, já trabalhei em telecomunicações, estou na energia, já passei pela tecnologia. Portanto, eu acho que se nós gostarmos de aprender, aprendemos tudo. Agora, os soft skills são mais difíceis de mudar, porque essas estão inerentes à nossa educação, às nossas crenças, à nossa vivência e são mais difíceis, apesar de que as universidades têm um papel fundamental. Portanto, por um lado, nós, em relação ao talento interno, temos formações à medida, que recorremos muito à ajuda das universidades e das academias, por assim dizer, que muitas vezes não são universidades, são também exemplos como 42 de Lisboa, e por isso usamos muito os experts externos para complementar as nossas formações internas. E trabalhamos cada vez mais nesse tipo de carreiras e de pensar qual é a evolução da carreira e que necessidades é que as pessoas têm. Por outro lado, precisamos também de complementar com talento externo. Portanto, e o talento externo, recorremos muito a plataformas digitais hoje em dia para identificarmos talento e depois todo o processo de entrevistas acaba por ser um pouco um culminar de conhecer pessoas e desafiar com perfis diferentes para conseguirmos perceber se o candidato funciona não só para aquela função, mas para muitas outras que vai ter de desempenhar e que esperemos que desempenhe. Não só daqui a 10 anos, exato, daqui a um ano. Agora, é cada vez mais importante nós termos estes programas que são desenhados à medida, porque cada pessoa é diferente da outra, tem necessidades diferentes e o momento da carreira também tem essa necessidade. Portanto, estamos a complementar com plataformas digitais e a perceber como é que as plataformas digitais complementam esta formação também. A Galp faz recrutamentos, muitas grandes empresas fazem em setembro, outubro, recrutamentos de centenas de pessoas saídas das faculdades. Uns depois ficam, outros não. Também fazem isso? Sim, nós temos um programa de trainees muito importante. Este ano, por questões pelo Covid, foi interrompido, mas todos os anos temos sempre a recorrência e temos um grande sucesso em relação aos trainees que ficam e que vão tendo uma carreira enfim, de sucesso dentro da Galp. Aliás, nós ganhámos este ano o prémio da Universum de melhor empregador, o empregador mais atrativo no setor de energia, que nos deixou super orgulhosos. E a verdade é que conseguimos. O programa de trainees tem uma polivalência muito grande e durante os 2 anos os trainees rodam muito entre as várias áreas, também para conhecerem, porque muitos deles, e como dizia o João Pedro, têm a ideia do que é que querem fazer, mas depois quando chega ao mundo real, essas ideias mudam muitas vezes, porque percebem que há outras áreas que nem tinham pensado e que os atraem bastante. Portanto, procuramos muito fomentar isso e fomentar também um grande conhecimento da empresa, das várias funções e dos vários colegas, para através desse networking poderem depois ir-se alicerçando à medida que vão avançando na carreira. Claro, obrigado, Sofia. Celina, um pouco a mesma questão, mas do outro lado, como é que as universidades estão a adaptar-se de facto a esta procura e como é que trabalham com elas diretamente? Eu imagino que o peso na atividade de uma universidade dos programas feitos à medida, por empresas ou por setores até, seja cada vez maior em relação à formação geral. Sim, como é óbvio. Para nós é muito importante, é essencial no nosso dia a dia estar em contacto com o mercado e perceber quais são as necessidades do mercado. Realmente o que estou a sentir é outra vez esta parte a parte de soft skills, por exemplo, cada vez mais estamos a sentir a necessidade de desenvolver a criatividade nas pessoas. Desenvolver a criatividade numa pessoa de 18 anos é bastante fácil. Numa pessoa de 35 ou 40 anos é menos fácil, então temos que ter um tipo de formação, um tipo de ferramentas bastante adequada a este tipo de necessidade. A outra parte que realmente sentimos muito é que cada vez mais as pessoas precisam de saber porque é que estão a fazer o que estão a fazer. E um grande tópico agora que é um bocadinho na moda, mas realmente faz sentido, que é o purpose. Como é que podemos... para reter os talentos nas empresas, como é que podemos criar o sentido de purpose nestas pessoas? Isso é um assunto que as empresas já falaram connosco e que estamos a desenvolver muito. Pedro, a mesma questão. Será mais fácil ensinar hard skills do que soft skills, talvez? Não? Sim e não. Pelo menos é mais óbvio, são mais objetivos. É mais fácil fazer um programa para hard skills. Seja para que área for, de alguma maneira? Eu acho que fazer programas para ensinar só e especificamente competências humanas, soft skills, é difícil. É difícil e confesso que na maior parte dos casos é uma seca.
Eu acho que aquilo que eu gosto especialmente no programa 42 é que o programa é todo desenhado para aprender hard skills, para aprender a programar, mas a forma como se aprende é toda ela de desenvolvimento de soft skills. E eu acho que esse é o verdadeiro segredo. É difícil de conseguir e temos uma grande equipa pedagógica que está continuamente a aperfeiçoar a experiência de aprendizagem com empresas, com casos reais de empresas, sempre a procurar ser o mais útil e aplicado possível. Mas é verdadeiramente nesta lógica de receber um desafio, ter que puxar pela cabeça sozinho e em grupo, criatividade, etc., para encontrar uma solução, ir aprender o que for necessário para implementar a solução, falhar, voltar atrás, ter resiliência para experimentar uma alternativa até conseguir, que verdadeiramente se desenvolvem estes soft skills. E por isso é que eu acho que é interessante, é um desafio muito grande, porque a forma como verdadeiramente se podem desenvolver os soft skills é indireta. Não, fazer só um curso de purpose ou um curso de criatividade no ar é muito difícil. Acho que criatividade é um bom exemplo. Criatividade exige quase a necessidade de resolver um problema. Pode ser qualquer, pode ser tecnológico, pode ser artístico, pode ser técnico em qualquer área. Mas acho muito difícil ensinar criatividade a seco. Certo. E aí é que eu acho que é a graça, estas competências humanas, quanto a mim, desenvolvem-se especialmente bem em torno da aprendizagem de competências técnicas. Portanto, para mim nem sequer faz sentido a dicotomia entre hard skills e soft skills, é muito mais a forma como se trabalha. E a Sofia estava a falar, por exemplo, hoje em dia as grandes empresas trabalham em pequenas equipas de projeto para resolver problemas concretos. Ao fazerem isso, estão a desenvolver muito os soft skills dessas pessoas. E nas escolas passa-se exatamente o mesmo. E, portanto, acredito muito pouco em programas especificamente destas competências humanas e muito mais na forma como se aprende. Ia-lhe perguntar, mas a 42 de Lisboa não tem ainda um passado que lhe permita fazer comparações ao longo do tempo sobre a qualidade das pessoas que vos chegam, da matéria-prima, no fundo. Mas a sua vida académica permite-lhe, talvez, perceber-se nos últimos anos, décadas, talvez, tem evoluído o perfil das pessoas que vos chegam? Bem, esta é uma escola recém-nascida em Portugal. Não é por aí, certamente, claro. Já tem 7 anos em Paris e está hoje em dia em 30 cidades do mundo e tem 10 mil alunos e, portanto, apesar de curta a vida, tem já algum historial. É uma das melhores em muitos e variados rankings que tenho visto. A qualidade das pessoas é extraordinária. Uma das coisas mais interessantes da 42 é que qualquer pessoa maior de idade se pode candidatar, independentemente do seu percurso académico ou profissional até à altura. Depois tem que passar por um conjunto de testes online, de jogos que avaliam a capacidade lógica, e passando por esses tem que fazer a Piscine, que é um bootcamp de 26 dias seguidos, muito intenso, em que aprendem a programar em C, sempre nesta lógica de resolver projetos individualmente, em grupo. E se passarem pela piscina é porque aprenderam a nadar e podem entrar no programa. Nós tivemos mais de 5.500 candidatos, o que é extraordinário. Para quantas vagas? Para 150 vagas, que vão começar em fevereiro. Portanto, foi absolutamente extraordinário. Temos um conjunto de alunos que começaram hoje, como disse, incrível, quer dizer, temos, e sobretudo a diversidade é extraordinária. Temos, ainda hoje estava a dizer, um piloto de longo curso, uma bartender, 2 médicos, 7 ou 8 engenheiros, uma série de gente que vem da Nova, da Católica, de programas de Economia e de Gestão, e eu acredito muitíssimo que é desta variedade de backgrounds, de perfis, que de facto surge a criatividade. A criatividade é uma coisa, mais uma vez, que surge em grupo. Ter uma ideia nova, tipicamente, vem de casar ideias diferentes, que vêm de diferentes origens,
E de facto foi tudo isto que me apaixonou pelo Projeto 42 e que me levou a fazer lá cá. Inovador. João Pedro Machado, e agora a questão, vocês têm um número de pessoas no mercado, encontram o talento que precisam ou há escassez em algumas áreas? É uma boa pergunta. Obrigado. Eu acho que nós encontramos e vamos encontrando o número de pessoas e as pessoas que precisamos. Há um conjunto de funções novas que vemos que o mercado, de forma geral, está a construir ainda essas pessoas. E quer sejam funções novas alavancadas em soft skills, quer sejam funções novas alavancadas num conjunto de ciências e de experiências que ainda são pouco praticadas, aí às vezes é mais difícil. Não quer dizer, mas atenção, eu digo isto, não quer dizer que, por exemplo, no mercado estrangeiro tínhamos mais sorte. Tem a ver com algum tipo de competências que temos procurado. Dou-lhe um exemplo muito particular. Trabalhamos bastante com Strategic Design, onde tem ciências como Design Thinking, que agora está muito em voga. São tipicamente processos e modelos que envolvem muita empatização, portanto, envolvem muita auscultação e tem um racional estratégico que tipicamente não estamos habituados a encontrar pessoas que tenham conjugado todas estas ciências numa única função. E, portanto, muitas das vezes temos que ir criá-las. E, portanto, temos que encontrar pessoas que estejam muito habituadas a ouvir cliente e a falar com clientes, muitas pessoas tenham habituadas a fazer estratégia, muitas pessoas tenham estado a desenhar experiências e produto. Juntamos isto e trabalhamos em conjunto e começamos a criar esta função. Boas notícias, o material e a matéria-prima para criar estas funções temos encontrado. Forma mais técnica. Eu acho que liga um bocadinho à conversa que estávamos aqui a ter em termos de propósito e soft skills. Eu acho que as pessoas têm o propósito. Eu acho que os soft skills é fácil, não é fácil, mas já temos um modelo afinado para o encontrar e, portanto, não temos escassez. Criar esta experiência, que às vezes eu não sei se consigo catalogar como um technical skill, é uma experiência, eu já fiz isto, eu sei fazer isto, eu consigo dar um exemplo do que é um sucesso, porque já passei, e o que é um insucesso, e às vezes é mais importante o insucesso do que o próprio sucesso, às vezes é mais raro. E, portanto, temos que arriscar, e aqui arriscar e experimentar também é importante, encontrar pessoas que tenham estas várias competências, juntar e lançar para criarmos esta função. A palavra propósito já apareceu aqui na conversa várias vezes e, de facto, é um daqueles temas que, quando se fala de talento, hoje aparece logo em cima da mesa. Há uma mudança, de facto, em relação àquilo que as pessoas procuram hoje em dia. Dizes que os millennials vieram dar a volta a isto e andam mais à procura de um propósito do que daquilo que se procurava numa função numa empresa há 20 ou 25 anos. É verdade, João Pedro? Sim, eu acho que... Eles querem saber porque é que fazem as coisas. Porque é que fazem e estão desde muito cedo, e há uma educação desde muito cedo, a ter um impacto naquilo que estão a fazer. Portanto, as pessoas têm que sentir que têm um impacto. E antigamente, em que muitas funções eram muito mais verticalizadas, era difícil para uma pessoa que estava isolada num silo perceber o impacto que a sua função estava a ter outra. E nós ainda hoje, e acho que a Sofia também referiu isso, andamos a tentar destruir silos criados por 20 anos de organizações e organogramas mais antigos, que efetivamente tirava esta visibilidade. E, portanto, porquê que eu hei de mudar se o meu trabalho está bem feito? E eu explicar, porque no fim da cadeia, aquela pessoa está a ter um problema ou a nossa empresa está a ter um problema. Está bem, mas o meu trabalho está bem feito, portanto, não há de ser por minha causa, há de ser pela continuidade. Precisamente. O que acontece hoje em dia nos millennials é que eles cada vez mais têm esta necessidade de ter evidência do impacto. Há uma grande necessidade de lhes mostrarmos e darmos o empowerment para eles perceberem que o que estão a fazer no final vai gerar ou profitability, ou bem-estar para alguém, ou criar valor para um cliente, e isto é extremamente importante. Quer essa noção. Sofia Tenreira, a mesma questão. Por um lado, a escassez ou não que há no mercado de talento que ela precisa. E depois esta questão do propósito. O que é que as gerações mais novas, sobretudo, andam à procura? Começando pela primeira, eu acho que escassez há sempre, não é? Escassez de duas formas. Por um lado, escassez de bom talento, porque a verdade é que talento há muito, mas o top talent, aquilo que nós identificamos como bom talento, não há muito. E porquê? Porque nós precisamos de pessoas com boas capacidades técnicas ou com boas capacidades de aprendizagem, mas por outro lado precisamos de pessoas que ou já tenham passado pelas experiências, e que o Pedro estava a referir, experiências de trabalho multidisciplinar, trabalho colaborativo, resiliência, ou que já tenham passado ou que tenham essas apetências, esses soft skills para conseguirem fazer isso.
E a verdade é que, primeiro, não há muitas pessoas que já tenham passado, porque ainda temos, é uma realidade recente, portanto ainda não temos a maior parte do talento a ter passado por esse tipo de experiências, e por outro lado, muitas vezes é difícil encontrarmos essas pessoas. Eu acho que o ano deste ano de Covid veio-nos mostrar quem é que são essas pessoas e tivemos surpresas fantásticas, mesmo em equipas mais tradicionais, porque a verdade é que de repente, de um dia para o outro, tivemos todos de ir para casa. Portanto, não só tivemos de adaptar a nossa vida com crianças em casa, telescola, maridos, mulheres, enfim, a família toda, sem podermos fazer a vida normal. Portanto, foi uma disrupção enorme e com toda a parte logística inerente a esse processo. E porque nós gostamos de trabalhar em casa quando estamos sozinhos, não é? Aquela sensação de eu estou em casa a trabalhar, ninguém me incomoda. De repente, estar em casa a trabalhar com muitas pessoas, o paradigma é um bocadinho diferente. E por outro lado, também ao nível do negócio, foi um desafio muito grande. Eu posso dar, por exemplo, o nosso caso da Galp, e na área comercial, da qual eu sou responsável, nós somos responsáveis por todo o negócio, B2B, B2C, todos os países onde estamos presentes, portanto, em 7 países. E se pensarmos, por um lado, temos o B2C, ou seja, os postos de abastecimento não puderam fechar, nós não podíamos fechar, nós sentíamos que tínhamos, e voltando ao purpose, nós tínhamos um purpose, nós tínhamos de manter o apoio às comunidades no momento em que os supermercados eram um risco, não é? As pessoas tinham medo de ir ao supermercado porque achavam que no supermercado podiam apanhar Covid, porque havia muito pouca informação. Hoje em dia já sabemos os cuidados que temos de ter, onde é que há mais risco, menos risco, mas na altura a verdade é que não havia essa informação. E, portanto, funcionámos muito. Agora, de repente, mudar o paradigma todo, de mudar as lojas estarem abertas 24 horas, mas deixarem de estar abertas fisicamente, não é? Estarem abertas, mas com cuidados, com umas restrições enormes, tentarmos ver como é que conseguíamos ir para o passo seguinte e entrar nas plataformas online, portanto, que era algo que antigamente era impensável, não é? De repente estamos na Uber, na Uber e na Glovo e com imenso sucesso, e era algo que, se pensarmos há um ano atrás, as pessoas pensavam, quem é que vai encomendar algo numa loja Galp, não é? Não faz sentido nenhum. Claro. Hoje em dia estamos com um sucesso enorme em categorias que não vendíamos antes, pipocas, porque as pessoas veem muito mais cinema em casa, não é? Não vão ao cinema, estão em casa, portanto, encomendam pipocas às 10 da noite, ninguém mais vende pipocas. Era impensável há 7 meses ou 8 meses. Claro, e hoje em dia temos temas de pipocas, temos um sortido completamente diferente de doces, comida saudável, até comida para cão já temos hoje em dia, porque as pessoas esquecem-se, não é? É o princípio da conveniência mesmo, não é? É a conveniência, mas chegando a casa, e isto mostra, para nós conseguirmos isto, temos de pensar que foram as mesmas pessoas que trabalhavam há 20 anos num modelo de conveniência direitinho, não é? Aquele modelo de conveniência que sempre trabalhámos, e de repente tiveram de se reinventar e pensar, a minha loja está aberta, mas porta fechada, como é que eu vou levar aqueles produtos ao cliente? E que produtos é que o cliente quer? Porque o cliente vai querer um produto diferente, não vai querer a água de 75 mililitros, não é? Que leva na viagem, porque não vai fazer a viagem. E, portanto, essa resiliência, e por outro lado, temas bastante mais complexos de operações, não é? Portanto, estou aqui a falar da parte sexy, de novos produtos e serviços, e de conseguirmos criar no meio desta pandemia novos serviços, como por exemplo o Dog Wash, com imenso sucesso, em que as pessoas não precisam de lavar os animais domésticos, bem, neste caso os cães, dentro de casa, com toda a implicação logística que isso cria, podem levar aos postos de abastecimento. Temos em Oeiras, a energia verde, portanto, temas da transição energética, acelerámos imenso a mobilidade elétrica, portanto, toda esta inovação foi feita com as pessoas, lá está, sentarem umas com as outras a fomentar a criatividade, não é? Porque eu costumo dizer que a máquina do café fomenta imensa criatividade, que é aquela conversa que a pessoa tem, que tem um dá uma ideia, o outro lembra-se que está a fazer um projeto parecido, e de repente estávamos todos afastados. E, portanto, essa resiliência, essa capacidade de transformação, eu acho que mostra que as pessoas nos surpreendem e que nestes momentos, eu costumo dizer que, aliás, Churchill dizia que não se deve desaproveitar uma crise, não é? E o Covid acho que foi um exemplo fantástico disso. Para algumas coisas, seguramente. Para algumas coisas, como é que nós conseguimos, com impacto enorme no negócio, não é? Estou a falar, por exemplo, de B2C, mas depois temos todo o outro lado complicado, das empresas com situações financeiras complicadas, com, no fundo, as suas atividades a baixarem, mas a continuarem a precisar de energia, de eletricidade, de gás, de combustíveis, e portanto foram momentos muito complicados e que ainda continuam a ser, e como é que as nossas equipas conseguem transformar-se. Eu acho que isto também liga muito com o que estavas a referir, o purpose. As pessoas cada vez mais sentem que, por exemplo, no Covid, nós queremos ter as lojas abertas, e a decisão, o principal motivo pelo qual mantivemos as lojas abertas em todo o país, não fechamos nenhuma, foi a ajuda às comunidades. Pensámos, vamos ter aqui um esforço enorme operacional. Faz parte da vossa missão. Exato. Tivemos, inclusive, de fazer construções
de alterar lojas que não estavam preparadas para isso, porque sentimos há sítios remotos onde vamos ser a única loja aberta naquele momento. Portanto, vamos ser a única hipótese que as populações têm, no limite, ir buscar pão, ir buscar massa. Mudámos o assortment também, portanto, todos os produtos que existem na loja, precisamente por isso. E acho que este purpose funcionou como catalisador para as pessoas, criando aquela energia extra de poderem trabalhar de forma diferente e reinventarem-se. Portanto, eu acho que o purpose é cada vez mais importante. Obrigado, Sofia. Céline, um pouco a mesma questão, mas ligando a esta incerteza absoluta que, de facto, nós, em 7 meses, se alguém no início deste ano tivesse dito que isto ia acontecer, era imediatamente internado, não é? E ninguém ia acreditar. As escolas também tiveram que se adaptar. E até que ponto é que estão a adaptar-se para uma mudança ou algumas destas mudanças que podem ficar para sempre? Teletrabalho, trabalho em equipa de uma forma mais reduzida, eventualmente, o próprio ensino à distância, que é hoje uma realidade muito maior do que era há meio ano. Que mudanças é que estão a ocorrer na totalidade? Queria só a build no que foi dito pelos meus colegas, a questão da escassez do talento. O que eu acho que é uma das tendências também que está a acontecer, é que é um grande desafio para as grandes empresas e que cada vez mais os jovens, os recém-licenciados ou recém-graduados, têm um grande apelo e um grande interesse para as startups. E, de repente, as startups tornaram-se uma alternativa às grandes empresas, que é uma nova tendência. E uma das razões, parece-me, é que eles conseguem muito mais ver o purpose e o impacto do trabalho deles. Quando a pessoa trabalha numa grande máquina, é muito mais difícil sentir qual é o impacto do que eu faço no produto final. Numa startup, eu estou a fazer um bocadinho de tudo. Eu faço um bocadinho de marketing, um bocadinho de finanças, product development, e então, claro que eu estou a sentir o impacto do meu trabalho. E isso é uma das grandes tendências que estamos a sentir nos nossos alunos de licenciatura e de mestrado e que tem um grande apelo para as startups. Em termos das mudanças profundas que estão a acontecer, em termos de teletrabalho e de teleensino, se eu posso chamar assim, realmente, do lado, eu acho que é uma mudança muito profunda e muito positiva, porque... Em pouco tempo, não é? Em muito pouco tempo. Claro. É incrível, nós passamos, não sei, pelo menos os últimos 2 anos a falar com os professores para começar a transformar alguma parte de uma cadeira em online. Isso era uma conversa muito difícil, assim, mas não sei, esta parte será que vai dar, não vai dar. E de repente fechamos, 3 dias depois, todos os professores, todas as cadeiras online, e estava a funcionar. E até funcionou bastante bem, muito melhor do que... De facto. Não houve opção, claro. E todos os professores jovens e menos jovens, preparados e menos preparados, todos de repente fizeram esta mudança. Então isso eu acho que tem um impacto enorme. Ao mesmo tempo, eu acho que não podemos pensar que o ensino online pode substituir a um ensino presencial. Porque, e já foi falado aqui, há uma parte muito importante da parte... Eu sou uma professora de carreira, então eu tenho um grande orgulho de pensar que tudo o que nós ensinamos aos nossos alunos tem imenso impacto. Mas eu tenho também alguma humildade e eu sei que há uma parte muito importante do que acontece, que é o que acontece entre eles, o peer-to-peer, que seja na licenciatura, no mestrado ou na formação de executivos. E então, claro que o papel do professor é muito grande e é muito importante, mas o papel da relação, do network, o que eu chamo um bocadinho da maionese que acontece na sala, isso é uma coisa essencial. E online, por enquanto, com as ferramentas que existem, é muito mais complicado. Eu acho que o que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos é que vamos encontrar o equilíbrio certo. Entre o presencial e o online. Entre o presencial e o online, exatamente. O online é muito útil para a parte, o passar conhecimento. Isso pode ser feito online, até a pessoa pode ir no YouTube e ver um vídeo, então isso não há problema nenhum. A questão de fazer o exercício, ter o feedback ao mesmo tempo, interagir com colegas, claro. Isso é uma parte que tem que acontecer na sala. Claro. Também há trabalho de equipa na sala, entre os alunos, claro. Não é? Não é só nas empresas, entre as várias equipas. Claro, é isso que eu estou a dizer. E isso é a parte essencial que por enquanto, nós não sabemos fazer online. Pois, nem sei se vai ser possível. Também não sei. Pedro, vai ser possível? Não, é difícil, de facto, substituir as relações pessoais, presenciais. Eu estou 100% de acordo. Acho que ainda não é e acho que a maionese, como diz a Celine, é fundamental na aprendizagem. Aprender é um fenómeno social, é preciso interação, não é qualquer coisa...
talvez uma ínfima percentagem das pessoas sejam capazes de aprender sozinhas, de pegar num calhamaço ou num vídeo e digeri-lo sozinhas. Tendo dito isto, acho que as universidades vão mudar mais nos próximos 10 anos do que mudaram nos últimos 1000. E não estou a exagerar. Sim, claro. As universidades mudaram muito pouco nos últimos 1000 anos. Eu acho a tecnologia que está a forçar isso, de alguma maneira? Acho que esta crise foi muito facilitadora, no sentido em que quebrou barreiras psicológicas à utilização de tecnologia na educação, e não ponho a utilização da tecnologia simplesmente do online ou on-life, mas muito mais em utilizar a tecnologia de uma forma inteligente para promover esta interação que nos ajuda a aprender. O modelo clássico de uma sala de aulas com um professor a debitar ex-cátedra para, às vezes, 300 alunos que estão a tomar apontamentos enquanto ele escreve no quadro, acabou ou devia acabar e nunca mais devia ser ressuscitado, porque é substituído com imensa vantagem por um filme bem produzido, disponibilizado online, que pode ser visto às horas que se quer, em que se pode andar para a frente ou para trás, como se quer. Eu acho que isso devia acabar para sempre. Mas toda a parte presencial, em que os alunos aprendem uns com os outros, em que os alunos aprendem resolvendo projetos, pode ser e deve ser muito desenvolvida nas universidades, e, na verdade, isso, na prática, só se consegue com tecnologia. O modelo tradicional tem muita dificuldade em fazer isto. Falamos há décadas de temas como estes, como Project-Based Learning, ou entre pares, ou seja o que for, e, na verdade, e digo isto com muito orgulho, eu acho que a 42 foi a única escola que eu vi até hoje que conseguiu pôr isso na prática. Eu falo, obviamente, usando muitíssima tecnologia, é presencial, mas, no fundo, tira partido e estimula muito todas estas realidades que não têm nada a ver com o que era a escola antiga, claro, e que é aquilo que verdadeiramente nos leva a aprender. Claro. Estamos a cerca de 6 minutos do fim desta nossa conversa. Vamos agora para uma ronda final. Sofia Tenreiro, começando por ti, a questão da retenção do talento. O propósito está em cima da mesa, não estava há uns anos. Hoje em dia as pessoas, ao salário, obviamente, o ordenado e todo o conjunto de retribuições que são dadas. Mas depois há questões novas, que é o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Há o tipo de carreira que pode ser oferecido no país, fora, em zigue-zague, para o lado, para cima, para baixo, de alguma maneira. Como é que se retém talento hoje em dia? Retém-se recorrendo a essas formas que tu disseste, não é? Portanto, no fundo, sem dúvida que é cada vez o salário é importante, mas é curioso que consegues, sem grandes gaps de diferença, consegues reter as pessoas, lá está, pelo purpose, pelo projeto, pelo ambiente de trabalho, cada vez mais, ou seja, as pessoas sentirem que gostam de estar no sítio onde estão, que são bem tratadas, que trabalham, no fundo, que o ambiente é como se estivessem a trabalhar num ambiente familiar, com a exigência, o rigor, como é óbvio, mas no fundo que se sentem bem, não é? O irem para o escritório ou o estarem em casa, mas com colegas e com chefias que se sentem bem. O purpose é cada vez mais importante. E a questão da flexibilidade, ou seja, como o Pedro dizia, não é? Nós podemos ver o vídeo quando queremos. A questão do trabalho, acho que cada vez mais nós vamos ter, e o Covid ajudou-nos e acelerou, felizmente, cada vez mais temos de trabalhar por objetivos, não é? por outcomes, e menos do que por horas, em que eu entro às 9 da noite e saio às horas que sair, e se estiver nessas horas estou bem, não é? Não, cada vez mais o que interessa não são as horas que trabalhamos, mas sim qual é o impacto que nós queremos no negócio, o que é que transformamos, como é que nós conseguimos garantir a continuidade do negócio e como é que conseguimos ajudar o trabalho dos outros também. Ou seja, eu acho que muito esta questão da colaboração e de as pessoas sentirem que trabalham em empresas inclusivas, onde os seus colegas os apoiam, onde apoiam os seus colegas, no fundo é o seu próprio purpose pessoal, que tem de ser coincidente com o da empresa, mas que no fundo que vai mais além. Eu sentir que fiz algo, olho para trás no dia, quando termino o meu dia, e sentir que contribuo para algo importante, para algo maior do que eu e do que eu poderia contribuir se trabalhasse sozinha ou se vivesse sozinha. E eu acho que essa é cada vez mais importante, e a carreira internacional, hoje em dia, eu acho que se vai esbater, porque nós podemos ter uma carreira internacional vivendo no mesmo sítio. Com o teletrabalho, de alguma maneira. João Pedro Machado, também muito rapidamente a mesma questão, como é que se retém talento, uma vez
quando ele já está na empresa, não é? Eu, se calhar, fazendo minhas as palavras da Sofia, adicionava só um ponto que também acho que é absolutamente fundamental, que é acabar um bocadinho com a distância ao poder. Nós vivemos em organizações que têm uma grande tradição e, portanto, são muito estratificadas, há uma grande hierarquia, há muitos níveis e, portanto, se queremos que estas pessoas sintam que têm propósito e veem o impacto, elas próprias têm que fazer parte da implementação e têm que estar presentes no momento da execução. E, portanto, nós tentamos aqui também, de certa forma, tirar níveis intermédios na apresentação e se alguém, no nível mais de entrada, que tem uma boa ideia, então ele vai apresentar e tem que explicar. Se lhe correr bem, muito bem, se não correr, também da próxima já tem outro tipo de preparação e até foi um bom momento. Mais democracia na empresa, se quisermos, de alguma maneira. Sim, e mais capacidade de toda a gente falar com toda a gente. Há outro ponto que eu também acho que é importante, que é também assumirmos que a retenção, às vezes, ou quando não existe retenção, não é mau. Ou seja, cada vez mais vamos ter que assumir que as pessoas vão ter que ter mobilidade, as pessoas vão querer ter outras experiências noutras empresas. Qual é o problema? Um bocadinho que já aqui falámos, que é a escassez. Quando eu tenho escassez e tenho um tema de retenção, se eu não conseguir rapidamente trazer alguém e fazer um proper induction, não ter ali um onboarding fácil, isto para mim é um tema e, portanto, eu fico preocupado porque eu não consigo ter retenção. E eu acho que, à medida que o mercado vai evoluindo e conseguimos criar aqui uma boa base de talento para ir buscar, e os processos de entrada são mais facilitados, o tema de retenção não é tão dramático como às vezes o vivemos. Parece, muito bem. Ele é, mas é como vivemos. Claro. Célia, na mesma questão, agora do outro lado, não é? Como é que vocês veem, de facto, aquilo que as pessoas cada vez mais valorizam nas empresas, entre estes valores todos? Então, já falei do purpose e talvez não vale a pena insistir. E a única coisa que eu posso dizer é que a Católica está a lançar um programa nesta área nos próximos dias. Eu queria fazer um comentário um bocadinho mais broad, que quando falamos de talento e de escassez do talento, não podemos esquecer que metade do talento, ou proporcionalmente metade do talento, são as mulheres que estão estamos cada vez mais a tentar envolver e incluir nas empresas, mas sabemos que a carreira das mulheres é mais complicada, claro, é menos linear e realmente eu acho que as empresas que vão fazer a aposta de ter o tipo de carreira customizado para as mulheres são capazes de ter a melhor capacidade de retenção de algum tipo de talento. Eu acho que isso pode ser uma grande aposta. E alargar a sua base também de recrutamento, exatamente, de alguma maneira. Claro. Exatamente. Obrigado. Pedro, a mesma questão. Como é que o que é que as pessoas procuram hoje? Eu acho que concordei com todos. Eu estava a pensar que há pelo menos 10 anos que trabalho exatamente assim e portanto, até tenho dificuldade em ver-me num modelo, se calhar, que ainda existe de organizações hierárquicas, em silos, com falta de mulheres no topo, seja o que for. A minha empresa é assim. Mas não são todas, sabemos disso. Eu sei que não, mas de facto devemos andar no futuro, porque eu acho que é tudo isto, é muito importante, onde não tiver havido esta transformação, e é verdade que há muitos sítios, desde já no Estado, que é uma massa muito grande, e onde ainda faz falta fazer toda esta transformação, mas eu acho que é com isto que se atrai e retém as pessoas e se motiva as pessoas e se faz as pessoas quererem contribuir com toda a sua capacidade. São desafios cada vez maiores, quer do lado da formação, quer do lado das empresas também. Claro, estamos prontos para eles. A partir do momento em que as coisas são menos fechadas em caixas e com características muito definidas para cada função, as coisas tornam-se mais complicadas de gerir, não é? Eu acho que não. Acho que eu teria imensa dificuldade, quer dizer, isso é um bocadinho introspectivo e se calhar pouco aplicável, mas eu teria imensa dificuldade em gerir uma organização só com base em autoridade hierárquica. Eu devo dizer que tenho muita dificuldade com o tema da autoridade e de argumentos desse estilo. E, por outro lado, imensa facilidade em colaborar com as pessoas e levar as pessoas a darem o melhor de si para aquilo que é um objetivo comum. Portanto, não sei, para mim este é mais fácil. É mais fácil. Resta-me agradecer, Pedro Santa Clara, Celina Bocassis Moedas, João Pedro Machado, Sofia Tenreiro, obrigado por estes 40 minutos de conversa sobre talento digital. Espero que tenha sido proveitoso também desse lado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.